Salve, salve, galera! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staldi, aqui do canal Aprenda Física. Estou começando nesse instante mais um vídeo de física no cotidiano. Cotidiano que não queríamos estar vivendo nesse momento, tá? Porque envolve uma guerra, tá? Notícias nas últimas semanas, nos últimos dias, dão conta da volta com muita intensidade do conflito entre Israel e Palestina. E por trás desse conflito existe uma carga histórica muito grande, uma carga social, histórica, religiosa, que eu não vou entrar nesse mérito, até por falta de conhecimento também, tá? Mas existe algo que está sendo muito comentado que que envolve a física. E aí, eu, enquanto professor, tenho a obrigação de explicar, de tentar explicar para o público em geral e para os meus alunos o que diabo é o tal do Iron Dome, o que é esse Iron Dome aí, o que é esse dome de ferro, essa cúpula de ferro, tá, que está protegendo Israel da maioria, de cerca de 90% dos foguetes lançados pela Palestina. Bom, vê, Israel tinha um sonho muito grande já de possuir uma defesa antiaérea. Nos seus conflitos, esse país, essa nação era atingida muito, tá, pelos foguetes enviados pela Palestina, tá? E por ser uma região extremamente habitada, aquela região próxima à faixa de Gaza, vários habitantes de Israel faleciam, várias regiões residenciais eram atingidas, mesmo que não ocorresse falecimento, era um prejuízo muito grande. Enfim, Israel resolveu criar uma defesa antiaérea. Tá? E aí ele importou uma tecnologia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz isso há muito tempo, Estados Unidos e Rússia fazem isso há muito tempo, e outros países estão desenvolvendo, a Turquia também. Tá? E ele resolveu importar, custou milhões de dólares, isso daí, e tem uma física legal aplicada nessa ideia dessa defesa antiaérea. Tá? Tem duas partes que a física do ensino médio trabalha, que até você que é leigo consegue entender tranquilamente, que é a parte da ondulatória, certo? E lançamento de projéteis, que é a parte mais importante. A ondulatória entra na sirene, no alarme, no radar de detecção, quando foguetes são lançados da Palestina em direção a Israel. Então, essa defesa antiaérea possui um conjunto de radares, tá, captando sinais de foguetes arremessados para uma determinada região onde encontra-se essa artilharia antiaérea de Israel. Ao detectarem isso daí, alarmes são acionados, significa que os foguetes estão chegando, tá, para que as pessoas consigam, caso estejam em alguma região exposta, se proteger, apesar de que não vai ter muito o que fazer, tá, a não ser que a defesa antiaérea entre em ação. E é aí que a defesa antiaérea entra em ação de forma maravilhosa. Preste atenção nisso aqui. Vê bem. Como é que isso aí funciona? Como funciona o Iron Dome, o domo de ferro, tá? Ou cúpula de ferro em uma tradução livre. Primeiro tá aí, o radar identifica se o foguete lançado de Gaza representa risco para a cidade ou alvo de infraestrutura, tá? Por quê? Porque existe um custo por detrás disso daí. Tá? Cada míssilzinho desse lançado pela defesa antiaérea representa não sei quantos $1.000 gasto. Então, só vão ser enviados os mísseis para a defesa se realmente aquele míssil de ataque for atingir um alvo. Então, por isso que radares conseguem identificar, conjuntos de sensores conseguem identificar isso daí. Ok. Depois que eles conseguem identificar, eles calculam a trajetória possível desse foguete. E a partir da trajetória possível desse foguete, esperada por esse foguete de ataque, eles lançam um outro foguete, e aí no ensino médio a gente faz muito cálculo disso daí. Lança-se um objeto e lança-se outro, eles se encontram ou não, e em que instante se encontram, após
em que altura se encontram, enfim, cálculos de cinemática aparentemente básica, porque é uma cinemática básica, óbvio que entram outros fatores aí, que aí a tornam extremamente complexas, mas que a nível de ensino médio a gente poderia, desprezando resistência do ar, no caso, desprezando uma aerodinâmica, a gente poderia criar questõezinhas interessantes sobre esse tema, que é tão carregado, né? Mas a gente poderia criar, que essa é a nossa função também enquanto professor, é tentar contextualizar sem tornar carregado determinados temas, tá bom? Então, são lançados por essa bateria antiaérea projéteis, tá certo? E esses projéteis vão de encontro aos projéteis lançados. Esses são lançados, os foguetezinhos, tá? Aqui assim, ó, foguetezinho lançado. A bateria antiaérea lança o outro foguete e consegue atingir aqui, consegue ou não, cerca de 90% dos mísseis são abatidos, tá? Então, o mísselzinho veio lá da faixa de Gaza, ele iria atingir essa cidade, o radar detectou, calcula a trajetória para essa bateria antiaérea enviar um outro míssil de encontro a esse, para que ele seja abatido e não atinja essa cidade. Então, uma cinemática aí aplicadíssima, uma física aplicadíssima, tá certo? A favor, entre aspas, da humanidade. Não quer dizer que isso é legal, eu não vou tomar partido, por hipótese alguma, eu não me permito tomar partido numa situação como essa. Tá certo? Basta que você enxergue um pouquinho a minha fisionomia, que você vai perceber que eu tenho traços, tá, do povo daquelas bandas, tá certo? Que eu não queria, nesse momento, tá, entrar no mérito, falar quem tá certo, quem tá errado, isso é papo para um outro momento, aqui é física, mas que ajuda, Israel ajuda e ajuda outras cidades e salva pessoas sim, tá certo? Então, radar detectou, manda o sinal, tudo isso feito no intervalo de tempo pequeno, tá? Esse delay não pode ser muito grande, tá? Para dar tempo de ativar, acionar, para lançar, para ele conseguir chegar, tá? Existem números aí que atentam para questões de segundos aí, tá? Questões de segundos, detecta, faz o cálculo, que na verdade é um cálculo automático, existe um algoritmo para isso daí, já lança para que ele seja detectado. Coisa de fração de segundos, isso aí consegue ser feito, tá? Então, essa brincadeira, entre aspas, né? Essa briga de baterias antiaéreas, desde a época lá atrás, Estados Unidos e União Soviética, que já estão produzindo baterias, que já existem defesas antiaéreas sofisticadíssimas desses dois países, dessas duas grandes nações. Existe até uma briga para informar qual é melhor. Os americanos dizem que o sistema deles é bem mais interessante. Os russos dizem que o deles é bem mais interessante. Tem uma característica muito importante entre eles, é que o americano, o sistema americano, ele, que é o que Israel usa, ele deixa esse míssil dessa bateria, tá, esse canhão dessa bateria antiaérea, sempre inclinada de 45 graus, e tem um porquê de estar inclinado de 45 graus. Porque 45 graus no ensino médio, a gente faz o cálculo e mostra que é o que permite o alcance máximo. Então, eles deixam sempre inclinado de 45 graus. Isso é legal. Em compensação, tem um fator limitante aí. Porque se eles não conseguirem detectar o míssil quando ele ainda estiver vindo, na hora que ele passar, para ele conseguir atingir, ele tem que virar toda essa bateria para atirar de novo. Possa ser que não seja eficiente isso daí. Já o russo, ele é vertical. Então, ele pode girar para qualquer canto, tá certo? Com qualquer inclinação. Em compensação, perde um pouco a eficiência do alcance que a gente consegue com um ângulo de 45 graus. Eu tenho aqui um quadro que mostra algumas relações entre um míssil russo, e um americano. Esse aqui é o russo e esse é o míssil americano. Aqui, ó. Velocidade máxima dos alvos que podem ser atingidos em metros por segundo. Dados divulgados por suas agências militares, tá? 4.800 o russo, 2.200 o americano. Tempo de desdobramento do sistema, de 5 a 10 minutos, de 15 a 30 minutos. Distância de destruição de alvos aerodinâmicos, 250 quilômetros, o outro 160 quilômetros, tá? Altitude de destruição de alvos aerodinâmicos, de 1 a 27 quilômetros, de 0,06
até 24 quilômetros. E por aí vai, tá? Distância de detecção do radar, muito interessante esse aqui, ó. Ele consegue detectar até 600 quilômetros, aqui aproximadamente 180 quilômetros. Prazo de reação, eita, prazo de reação do sistema, o russo 10 segundos, o americano 15 segundos. Ângulo de lançamento, tá vendo? Ó, 90 graus, esse aqui próximo de 45 graus, ó, 38 graus, tá vendo? Esse aqui, ó, 90 graus. Então, esse aqui ele pode oscilar, atingir em qualquer situação. Enfim, sempre vai ter aquele que vai dizer que o sistema é melhor, o outro vai dizer que o outro sistema também é melhor. Uma coisa é certa, a física está presente em mais uma situação do cotidiano. Eu espero que realmente você tenha curtido esse vídeo, esse nosso bate-papo rápido, tá? Aqui não tem como ser descontraído, porque o tema não é um tema descontraído, mas eu acho que de uma maneira informativa e leve eu consegui passar como é que funciona essa bateria antiaérea, para que agora, quando você assista às reportagens envolvendo esse tema, você consiga entender um pouquinho melhor e, quem sabe, até interagir de uma forma técnica, por que não, tá bom? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para curtir tudo que a gente prepara sempre ao longo de todas as semanas, tanto com conteúdos didáticos, assim, voltados para o próprio vestibular, concursos, tá certo? Como também para a física do cotidiano, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.